Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 35 e 36, que está escrito assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Amados, nós vemos aqui esse episódio em que Jairo ele vai até Jesus implorando para que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha. Jairo era um dirigente da sinagoga, um homem conhecido ali na sua cidade, entre as pessoas. E aí Jesus diz: sim, eu vou. E Jesus segue caminho com Jairo. No meio do caminho ele encontra a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher é curada, ela tinha acabado de tocar no manto de Jesus e recebeu a cura do Senhor, e Jairo estava vendo tudo aquilo ali. E enquanto Jesus estava falando com quem? Com aquela mulher que tinha acabado de receber o seu milagre, estava falando: filha, sua fé a curou, vá em paz, você agora está livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, ali no versículo 35 que nós lemos, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. E Jairo, vendo toda aquela cena do milagre, da cura daquela mulher, sabendo que ele estava levando Jesus e Jesus tinha dito sim para ele, para ir até a casa dele e curar a filha dele. Aí chega algumas pessoas da casa de Jairo e dizem assim: Jairo, a sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Aí esse versículo 36, é aqui que eu quero me ater um pouquinho, amados. Está escrito assim: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Ou seja, não dando valor às palavras daquelas pessoas, não colocando aquela informação acima do propósito de Jesus. Diz que Jesus não fez caso do que eles disseram e olhou para Jairo e disse: não tenha medo. É como se Jesus estivesse dizendo: assim como eu não estou valorizando essa informação, eu quero que você também não valorize, Jairo. Valorize a minha palavra. E eu estou falando para você não ter medo e tão somente crer. Olhe para mim, confie em mim, não perca o seu foco. E amados, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Sobre essa atuação maligna que vem através dos diagnósticos humanos. Aqui, nesse caso em específico, Jairo foi atrás de Jesus e disse: olha, se o Senhor vier comigo, se o Senhor estender a sua mão, eu sei que a minha filha vai ser curada. E Jesus disse o que para ele? Sim, eu vou. Jesus se disponibilizou, ou seja, eu vou. Então, a única coisa que Jairo precisava confiar era na palavra que ele recebeu de Jesus. E ainda no meio do caminho ele viu um milagre extraordinário acontecendo. Aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos tinha aquele fluxo de sangue, foi curada. Então, além de tudo, ele ainda presenciou um grande milagre, uma grande cura. Aí, de repente, vem um diagnóstico humano. A sua filha morreu. Pare de incomodar o mestre. E o que Jesus fez com essas palavras? Não valorizou essas palavras. Não deu atenção a essas palavras, não fez caso do que eles estavam dizendo. Por quê? Porque ele sabia muito bem que a filha de Jairo seria curada. Ele estava indo lá para isso, para curar a filha dele. E amados, hoje as trevas atuam dessa maneira. Hoje não sempre atuaram dessa maneira.
tentando usar todos os diagnósticos, todos os pensamentos, todas as informações humanas para atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. E ele tenta de que forma? Nos convencendo. Por que quando veio essa informação, Jesus chegou e olhou para Jairo e disse: Ei, Jairo, não tenha medo. Por quê? Porque diante desse diagnóstico terrível que ele acabou de receber, ele estava indo com Jesus. Ele sabia que Jesus tem todo o poder e iria curar a filha dele. Aí, de repente, ele recebe esse diagnóstico: a sua filha morreu. O que o coração dele se encheu? De medo, de angústia, de desespero. Na hora, Jesus olhou para ele e disse: não tenha medo. Não se deixe envolver pelo medo, Jairo. Não se deixe governar pelo medo, Jairo. Porque eu estou indo para curar a sua filha e vou curar. É como se Jesus estivesse falando isso para Jairo. E, amados, as trevas tentam o tempo inteiro usar o quê? Os pensamentos humanos naturais, os diagnósticos humanos e naturais para tentar nos aprisionar, nos amedrontar, nos enganar. Tem aquela passagem, amados, está lá em Mateus capítulo 16, nós já passamos por ela quando nós lemos Mateus. Em Mateus 16 está aquele episódio em que Jesus começa a falar que ele vai ser crucificado, que é necessário que ele seja crucificado, e Pedro chama ele à parte para repreendê-lo, dizendo assim: não, Senhor, isso de maneira alguma vai acontecer. E como que Jesus reagiu? Jesus não disse: Pedro, não. Jesus reagiu falando: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque você pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Ou seja, ali fica claro que Satanás utiliza os pensamentos humanos naturais para quê? Para enredar as pessoas, para que elas não creiam e não concordem com o propósito de Deus. Nesse exemplo que eu citei de Mateus 16, era o propósito de Deus que Jesus fosse crucificado, e Jesus estava ali avisando os seus discípulos: isso vai acontecer, é necessário que aconteça, porque é propósito de Deus. Aí vem Satanás usando a vida de Pedro, tanto que Jesus não disse: afaste-se, Pedro, disse o quê? Afaste-se, Satanás. Por quê? Porque foi uma fala inspirada pelos pensamentos de Satanás. Satanás ficou ali lançando aquilo na mente de Pedro, para Pedro dizer: não, Senhor, isso jamais vai acontecer. Ei, para trás de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dos homens, você é uma pedra de tropeço para mim. Por quê? Porque você tenta a todo momento impedir os propósitos de Deus de acontecer. E, amados, é basicamente isso que Jesus estava falando para Jairo. Por quê? Porque era propósito de Deus Jesus ir lá e curar a filha de Jairo. Jesus já havia declarado isso para a vida dele: eu vou. Você quer que a sua filha seja curada? Eu vou. E ele estava indo para curar. De repente vem aquele diagnóstico humano terrível. E Jairo se vê naquela situação. Qual é a palavra de Jesus para ele? Ei, Jairo, não se deixe dominar pelo medo. Não acredite no que as pessoas estão falando. Não tenha medo, tão somente creia em mim. Tão somente creia em mim. Amados, que eu e você nós possamos compreender toda essa atuação que vem contra nós para tentar nos aprisionar no medo, nas desculpas, no engano, no desespero, tentando impedir o propósito de Deus de se realizar. E vem como? Vem usando diagnósticos naturais. Muitas vezes diagnósticos de uma enfermidade, diagnósticos de uma falência, diagnósticos de um término de relacionamento, diagnósticos que nós vamos dando atenção ao que as trevas estão falando e vamos acatando, recebendo aqueles diagnósticos para a nossa vida e deixamos de viver os propósitos de Deus. Glórias a Deus que Jairo não fez isso. Quando Jesus olhou para ele e disse: Jairo, não
tenha medo, não acredite, não leve em conta. Assim como eu não levei em conta o que essas pessoas falaram, o diagnóstico que elas trouxeram a respeito da tua filha, não leve em conta também. Não tenha medo, tão somente creia. E Jairo tão somente creu porque ele insistiu. Ele foi, e quando Jesus chegou na casa dele, Jesus pegou só Pedro, Tiago, João, os outros todos que estavam ali rindo, que estavam ali dizendo que Jesus estava louco, porque a menina já tinha morrido. Todos aqueles que se deixaram dominar por aquele espírito maligno que estava ali tentando dizer assim: ah, coitado de Jairo, que tolo, acreditando que Jesus vai curar a filha dele. Todos esses ficaram para trás. Jesus entrou só com seus 3 discípulos, a mãe e o pai da menina, e trouxe o que? A cura para ela. Levantou aquela menina: ei, Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina foi o quê? Foi curada, se levantou. Amados, que eu e você sejamos como Jairo. Que eu e você recebamos essa palavra do Senhor Jesus e acatemos ela de todo o nosso coração. Que nós possamos imitar o nosso Senhor Jesus, não fazendo caso dos diagnósticos ruins que vêm para a nossa vida, e que daí quando vem esses diagnósticos ruins ou situações ruins, o inimigo se utiliza disso, por quê? Porque ele cogita, ele pensa nas coisas do que dos homens. Ele não pensa nas coisas de Deus, ele não pensa como Deus. Veja que a nossa guerra está na nossa mente, amados, nos nossos pensamentos. E aí quando nós começamos a valorizar todos os pensamentos, todos os diagnósticos naturais, humanos, a respeito da família, a respeito do casamento, a respeito de finanças, a respeito da igreja, a respeito de relacionamentos, quando nós começamos a alimentar esses pensamentos naturais, que o diabo gosta de vir e usar mais um pouco, de fermentar tudo isso na nossa mente, no nosso coração, para que a gente entre em desespero e comece a ficar dominado pelo medo, porque esse é o intuito das trevas. Aí quando nós nos deixamos envolver assim, nós nos afastamos do propósito de Deus. Se Jairo tivesse sido dominado pelo medo aqui, se ele tivesse levado em conta as palavras que aqueles homens e aquelas mulheres trouxeram para ele e não valorizassem a palavra e não valorizasse a palavra de Jesus, ele não teria recebido o que ele foi buscar e o que era propósito de Deus para a vida dele, a cura da sua filha. Ele não teria recebido. Ele recebeu porque ele se posicionou diante de um diagnóstico ruim. Ele teve o diagnóstico ruim e ele teve as palavras de Jesus. O que ele preferiu crer? Nas palavras de Jesus. Ele preferiu valorizar as palavras de Jesus. E ele foi. E ele foi. E ele recebeu o que ele tanto esperava e o que era propósito de Deus. Amados, que eu e você nós possamos nos posicionar assim, que eu e você não levemos em conta os diagnósticos ruins que têm vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças, que nós não levemos em consideração os diagnósticos ruins que têm vindo sobre a nossa nação, que nós possamos crer nas palavras do nosso Senhor Jesus, que nós possamos valorizar mais as palavras de Deus do que os diagnósticos humanos, que nós possamos valorizar mais o que Deus diz a nosso respeito, o que Deus diz a respeito da nossa família, o que Deus diz a respeito da nossa vida financeira, o que Deus diz a respeito da igreja, o que Deus diz a respeito da nação, que nós possamos valorizar mais o que Deus diz do que os diagnósticos que nós temos visto, diagnósticos naturais inflamados pelo maligno. Por quê? Porque o diabo se utiliza exatamente dos pensamentos e raciocínios humanos para fermentar ainda mais todo o mal e toda tentativa de destruição. Por quê? Porque o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, e é isso que ele tenta fazer todos os dias. Amados, que eu e você, nós possamos nos posicionar de forma correta, assim como esse homem se posicionou aqui nesse dia. Ele tinha 2 diagnósticos, o dos homens e o de Deus. Ele tinha 2 mensagens
a dos homens e a de Jesus Cristo. Ele tinha duas palavras à frente dele, a dos homens e a de Jesus. Ele decidiu crer nas palavras de Jesus. Não tenha medo, tão somente creia. E o propósito de Deus de curar a filha dele foi cumprido. Amados, que eu e você, nós nos posicionemos assim, diante de todos os diagnósticos naturais que temos, que nós possamos abraçar as verdades e as realidades de Deus. Diante de todas as realidades naturais, aquelas que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, que muitas vezes são devastadoras, diante de todas essas realidades, que nós possamos abraçar as realidades da palavra de Deus para nós. As circunstâncias podem ser contrárias, os momentos podem ser difíceis, a aparência pode parecer que esteja tudo destruído, morto, acabado, mas a palavra de Deus nos garante que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora nós precisamos nos posicionar para receber essa vida. E como fazemos isso? Alinhando a nossa mente com a mente de Deus. Alinhando os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Que eu e você possamos viver assim em nome de Jesus. E amados, isso é uma batalha. Isso é uma batalha na nossa mente. Nós precisamos nos tornar responsáveis na nossa vida e assumir isso. E dizer, eu vou vencer pelo poder do Espírito Santo em mim. Não é na força do nosso braço. É pelo poder e pela capacitação que vem do Espírito Santo. É mais fácil aceitar e acatar as mensagens naturais, os diagnósticos humanos. É mais fácil abraçar isso e acatar isso do que ir contra todo esse sistema demoníaco que tem vindo contra nós. É muito mais fácil nós acatarmos o humanismo, acatarmos os pensamentos humanos, os diagnósticos humanos. É mais fácil do que nós irmos contra, mas o Senhor nos chamou para irmos contra. Mais fácil que eu digo é não dá trabalho. Ah, tá bom, todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Ah, tá bom, todo mundo pensa assim, eu vou pensar também. Ah, é assim mesmo. Ah, tô passando por isso porque é desse jeito mesmo, todo mundo passa. Ah, é desse jeito mesmo. Não, amados, o Senhor deseja que nós nos posicionemos diante das verdades dele para nós, das verdades dele. Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Fomos perdoados e porque fomos perdoados, liberamos perdão. Somos generosos porque o nosso Senhor Jesus foi extremamente generoso conosco, entregando a sua própria vida em nosso favor. Então isso nos torna pessoas generosas. Não nos conformamos com o modelo de vida desse mundo e com os diagnósticos desse mundo. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, mas somos transformados pelo poder e pela palavra do Senhor. Precisamos nos posicionar, amados, em fé na suficiência de Cristo Jesus. Assim como Jesus liberou as palavras para Jairo: não tenham medo, tão somente creiam. Nós não precisamos ter medo das circunstâncias contrárias, não precisamos ter medo daquelas coisas que vêm contra nós para tentar nos oprimir, para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos fazer desistir. Não precisamos ter medo disso. Precisamos nos posicionar e devemos nos posicionar simplesmente crendo no poder de Deus e na suficiência de Cristo Jesus em nossas vidas. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E em Cristo, não é fora dele, amados. Não é na força do nosso braço, não é do nosso jeito, não. É em Cristo, na força que vem de Cristo, quando entendemos que Cristo é o centro da nossa vida. Tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Então, em Cristo, nós avançamos em vitória, em sucesso, em ousadia, mas não a vitória ou sucesso segundo o conceito do mundo. Não, vitória e sucesso segundo o conceito de Deus. Temos paz, mesmo em meio às piores circunstâncias. Mantemos um coração em paz. Por quê? Porque Jesus nos dá paz que excede todo entendimento. Não a paz que o mundo dá, que é a ausência de problemas, mas Jesus nos dá paz que vai além, que excede o entendimento humano e natural. Que eu e você possamos nos posicionar assim, não fazendo caso
dessas mensagens, desses diagnósticos, dessa estrutura mental terrena, humana, que tem sido fermentada pela malignidade das trevas. Que eu e você não façamos caso disso, nós não demos atenção a isso, pelo contrário. Que nós mantenhamos a nossa mente e o nosso coração fixos em Cristo Jesus, como está escrito em Colossenses, que eu e você, agora que ressuscitamos com Cristo, nós possamos colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto, pensando tudo aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é agradável, como está escrito em Filipenses. Isso sim deve inundar a nossa mente, para quando as circunstâncias contrárias vierem, como aconteceu com Jairo, recebeu um diagnóstico terrível, ele pôde se segurar nas palavras de Jesus para ele, não ter medo, tão somente crer, e ele recebeu o propósito de Deus de curar a filha dele, se cumpriu na vida dele. Que eu e você nos posicionemos assim, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua verdade. O Senhor é poderoso. O Senhor tem todo o poder. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder, que nós possamos compreender que a nossa força vem de ti, que a capacitação para enfrentar os problemas do mundo vem do Senhor, que eu e os meus irmãos sejamos firmes, constantes no Senhor, que nós não tenhamos medo, que nós não façamos caso dos diagnósticos terrenos que temos recebido contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra as nossas finanças, os nossos relacionamentos, contra a nossa nação, que nós não levemos isso em consideração, mas que nós demos toda a atenção à tua palavra, as tuas verdades, que nós levemos em conta a verdade do Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a vivermos assim. Nós queremos que a nossa vida seja em todas as coisas, em todos os aspectos, para a sua glória. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.